Olá! Gostaríamos de lhe dar as boas-vindas à primeira aula do nosso curso sobre espécies legislativas e suas aplicações, onde vamos mergulhar no universo das legislações que estruturam e direcionam a organização da nossa sociedade. E para começar a nossa trilha, nesse primeiro encontro vamos tratar dos tipos de legislação que existem. Para isso, vamos abordar conceitos relacionados às emendas da lei orgânica, às leis complementares e às leis ordinárias. Entender esses aspectos é fundamental para quem deseja não apenas compreender a mecânica do poder legislativo, mas também para aqueles que buscam atuar de forma eficaz neste ambiente. Então, vamos lá? Antes de tudo, como já deve saber, as legislações são conjuntos de leis criadas e aprovadas pelos órgãos governamentais competentes, destinadas a regular comportamentos, definir direitos e deveres, e estruturar o funcionamento da sociedade em diversos âmbitos. Elas desempenham um papel crucial no estabelecimento da ordem, justiça e bem-estar social, fornecendo um quadro normativo para as relações entre indivíduos, instituições e o Estado. Além disso, as legislações refletem os valores, as necessidades e as expectativas da comunidade, evoluindo ao longo do tempo para se adaptarem às mudanças sociais, tecnológicas e econômicas, garantindo assim a harmonia e o progresso contínuo da sociedade. Dito isso, como nosso tema diz respeito às emendas, temos três tipos de legislações, as quais vamos abordar o papel delas a seguir, começando pela orgânica. As emendas à lei orgânica são o alicerce do nosso ordenamento jurídico municipal. Imagine a lei orgânica como a constituição do município, o documento máximo que rege todos os aspectos da vida em comunidade. Para alterar essa base, é necessário um processo bastante rigoroso, que requer não apenas uma maioria qualificada na Câmara dos Vereadores, mas também uma discussão ampla e profunda sobre as implicações dessas mudanças. A finalidade dessas emendas é adaptar a lei orgânica às novas realidades e necessidades da sociedade, garantindo que ela permaneça atual e relevante. Transitando para as leis complementares, entramos em um terreno que detalha e complementa a lei orgânica. Essas leis têm uma característica peculiar: elas exigem um quórum mais alto para sua aprovação, justamente porque tratam de matérias específicas de grande importância, como a organização dos poderes municipais e normas tributárias. Um exemplo prático seria uma lei complementar que define as regras para a criação de novos bairros na cidade, exigindo estudos de impacto e critérios específicos para tal. Além delas, temos as leis ordinárias, que são as mais comuns no dia a dia legislativo. Elas abordam uma vasta gama de assuntos que não são cobertos pelas leis complementares ou pela lei orgânica. A criação de uma nova escola, a regulamentação do trânsito em determinadas áreas, e as normas para a prestação de serviços públicos são exemplos típicos de matérias tratadas por leis ordinárias. Portanto, para sua aprovação, é necessária a maioria simples dos votos, refletindo seu caráter mais rotineiro e menos estrutural. Vale destacarmos como esses diferentes tipos de legislação se interconectam e se complementam, formando uma teia complexa que estrutura nossa convivência social. As emendas à lei orgânica ajustam os grandes pilares de nossa convivência, enquanto as leis complementares detalham esses pilares, e as leis ordinárias tratam do dia a dia, das necessidades imediatas da população. Agora, vamos assimilar as características e processos de cada uma e também como todas elas funcionam na prática. Imagine que um município esteja enfrentando um crescimento populacional rápido, levando a um aumento da demanda por habitação e serviços. A lei orgânica desse município, sendo a fundação legal de sua governança, precisa ser emendada para se adaptar a essa nova realidade, concorda? O processo para isso é rigoroso, exigindo amplo consenso entre os vereadores. Suponhamos que a emenda proposta busque incentivar o desenvolvimento sustentável, integrando políticas de habitação acessível com a preservação de áreas verdes. Esta emenda terá que ser discutida e votada em duas sessões distintas, precisando alcançar uma aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal em ambas as ocasiões. Esse processo assegura que mudanças fundamentais na lei orgânica reflitam um amplo acordo e sejam cuidadosamente consideradas, garantindo que o município possa evoluir de forma equilibrada e inclusiva. Agora, vamos considerar que o mesmo município deseja estabelecer regras claras para a gestão de resíduos, promovendo a reciclagem e reduzindo o impacto ambiental. Para isso,
uma lei complementar é proposta para detalhar os procedimentos e responsabilidades relacionados à coleta seletiva, reciclagem e disposição final dos resíduos. Essa lei complementar precisará ser mais detalhada e técnica, abordando desde as diretrizes para instalação de pontos de coleta seletiva até parâmetros para parcerias com empresas de reciclagem. O processo de aprovação exigirá um quórum qualificado, superando a simples maioria, refletindo a importância e a complexidade dessa regulamentação. Com isso, as leis complementares preenchem os espaços deixados pela lei orgânica, oferecendo a flexibilidade necessária para adaptar a legislação às necessidades específicas do município. Continuando com o nosso exemplo, vamos considerar agora que, para apoiar a nova política de gestão de resíduos, o município precise criar um programa educacional nas escolas, ensinando as crianças sobre a importância da reciclagem. Uma lei ordinária seria ideal para estabelecer esse programa, delineando sua estrutura, objetivos e financiamento. Sendo uma matéria de rotina e menos estrutural do que aquelas tratadas pela lei orgânica ou pelas leis complementares, essa lei poderia ser aprovada por uma maioria simples dos vereadores presentes em uma única sessão. Assim fica fácil de assimilarmos como as leis ordinárias são cruciais para o funcionamento diário do município, permitindo uma resposta ágil e direta às necessidades cotidianas da população. Nessa sequência de exemplos hipotéticos, ilustramos a aplicação prática das diferentes categorias de legislação no atendimento das necessidades de um município, destacando a importância de entender as características e os processos envolvidos na criação e aplicação de cada tipo de lei. Dessa forma, compreender a natureza e o processo de criação das emendas aos 3 tipos de leis nos oferece uma visão clara de como podemos atuar de forma eficaz no ambiente legislativo. Cada tipo de legislação tem seu papel e importância, e entender essas diferenças é crucial para quem deseja contribuir para o desenvolvimento da sociedade e do seu município. E assim chegamos ao final dessa aula. Agora que já conhecemos os alicerces, estamos prontos para explorar outros aspectos relacionados nas próximas aulas. Então, até mais! Aqui estamos para dar continuidade em nossos estudos. E o assunto da vez será sobre 2 instrumentos vitais do processo legislativo, as resoluções e os decretos legislativos. Estas ferramentas, embora menos discutidas que as leis ordinárias ou complementares, desempenham funções essenciais na governança e administração pública. Por essa razão, vamos entender melhor o que são, sua aplicação, importância e os processos pelos quais são criados e aprovados. Sendo assim, vamos lá. Na esfera legislativa, as resoluções são atos normativos usados principalmente dentro das casas legislativas para regularem as matérias da sua competência interna. Elas não têm o mesmo peso que as leis em termos de aplicabilidade externa, mas são cruciais para o funcionamento eficiente do legislativo. Isso pode parecer um âmbito restrito, mas a eficácia e a eficiência desses órgãos dependem fortemente desses regulamentos internos. Imagine, por exemplo, o processo de formação de comissões dentro de uma Câmara ou Assembleia Legislativa. Uma resolução pode determinar como essas comissões são formadas, qual é a sua composição e quais responsabilidades elas têm. Isso significa que as resoluções podem influenciar diretamente como as leis são debatidas, alteradas e aprovadas dentro de uma casa legislativa, afetando todo o processo legislativo. Em termos práticos, uma resolução pode ser aplicada para estabelecer o código de conduta para os membros do Legislativo, definir o calendário de sessões plenárias ou regular procedimentos para debates e votações. A importância dessas resoluções está na sua capacidade de assegurar a ordem, a transparência e a previsibilidade nas atividades legislativas, o que é fundamental para a manutenção da democracia e para o respeito ao devido processo legislativo. Os decretos legislativos, por outro lado, possuem um alcance mais amplo e impactante além das paredes do legislativo. Eles são usados para tratar de assuntos que exigem a atuação do legislativo, mas que estão fora do escopo de sanção ou veto do poder executivo. Um exemplo clássico é a ratificação de tratados internacionais. Quando um país decide se tornar parte de um tratado internacional, é necessário que essa decisão seja aprovada internamente por meio de um decreto legislativo. Este processo não só demonstra o compromisso do país com as normas internacionais, mas também assegura que as obrigações internacionais estejam alinhadas com a legislação interna.
Podemos ainda citar outro exemplo prático desses decretos, que é referente à regulamentação de questões econômicas ou fiscais específicas, como a autorização para a realização de operações de crédito externo pelo governo. Eles permitem que o legislativo exerça seu papel de fiscalizador das finanças públicas, garantindo que qualquer endividamento ou compromisso financeiro do país esteja de acordo com os interesses nacionais e sob supervisão legislativa. A aplicação e importância desses instrumentos legislativos, portanto, residem na sua capacidade de organizar e disciplinar procedimentos internos do legislativo, no caso das resoluções, e de expandir a atuação legislativa para áreas de relevância nacional e internacional, no caso dos decretos legislativos. Ambos contribuem de maneira significativa para a governança democrática, assegurando que tanto as operações internas do legislativo quanto suas relações externas sejam conduzidas de maneira transparente, eficiente e alinhada aos interesses da sociedade. Em relação ao processo de elaboração e aprovação, uma resolução começa com a identificação de uma necessidade ou questão interna que precisa ser regulamentada dentro da Casa Legislativa. Qualquer membro ou comissão pode tomar a iniciativa de propor uma resolução. Esse processo se inicia com a redação da proposta, que deve ser clara, concisa e alinhada às regras e ao regimento interno da Casa. Após a proposta ser formalmente apresentada, ela é geralmente encaminhada para uma ou mais comissões relevantes para análise detalhada. Nestas comissões, a proposta pode ser debatida, emendada e refinada antes de ser levada ao plenário para votação. É importante notar que, por lidarem com assuntos internos, as resoluções muitas vezes passam por um processo mais simplificado em comparação com as leis ordinárias ou complementares. A votação em plenário é o próximo passo, onde todos os membros da Casa têm a oportunidade de votar pela aprovação ou rejeição da resolução. O quórum necessário e o processo exato de votação podem variar conforme o regimento da Casa, mas, em geral, uma maioria simples é suficiente para a aprovação. Uma vez aprovada, a resolução entra em vigor imediatamente ou em uma data especificada no próprio texto, sem a necessidade de sanção ou veto do chefe do Executivo. Este processo garante que o Legislativo possa se auto-organizar de maneira ágil e eficaz. Já os decretos legislativos, embora compartilhem algumas semelhanças no processo de elaboração com as resoluções, possuem características distintas, principalmente devido à sua aplicabilidade externa ao Legislativo. A iniciativa para um decreto legislativo pode vir de qualquer membro do Legislativo, frequentemente como resposta a uma necessidade de ratificar ações internacionais ou regulamentar matérias que não requerem a sanção do Executivo. Após a proposta ser apresentada, ela é encaminhada para análise em comissões temáticas relevantes, onde será examinada em detalhes. Este é um momento crucial para o aperfeiçoamento da proposta, onde especialistas, partes interessadas e outros membros do Legislativo podem contribuir com ideias e emendas. A proposta segue então para o plenário, onde será discutida e votada. Dependendo da matéria em questão, pode ser necessária uma maioria qualificada para sua aprovação, especialmente se o decreto tiver implicações significativas na política ou economia do país. Após aprovação nas casas legislativas pertinentes, em sistemas bicamerais, isso inclui tanto a Câmara Baixa quanto a Alta, o decreto é promulgado pelo presidente da Casa que conclui a votação. A promulgação é o ato final que confirma a aprovação do decreto e indica sua entrada em vigor, tornando-o efetivo como norma jurídica. Isso reflete a importância desses decretos como instrumentos de exercício de poder legislativo em áreas específicas, assegurando que questões de relevância nacional ou internacional sejam tratadas de forma adequada e com a devida autoridade legislativa. Como podemos ver, o uso adequado das resoluções e decretos legislativos é fundamental para os integrantes da Câmara e para todos os envolvidos no ambiente legislativo. Portanto, compreender e empregar corretamente esses dois instrumentos legislativos é crucial para a eficácia do trabalho legislativo e para a manutenção da integridade e do equilíbrio entre os poderes do Estado. Ao fazê-lo, os membros da Câmara e os envolvidos no ambiente legislativo não apenas otimizam os processos internos, mas também reforçam o papel do Legislativo na formulação e implementação de políticas públicas eficazes e no fortalecimento das instituições democráticas. Com isso, encerramos esta aula onde agregamos ainda mais bagagem a respeito das aplicações na esfera legislativa. Nos vemos em uma próxima, até mais! Olá!
Vamos iniciar mais uma etapa a respeito das espécies legislativas e suas aplicações. Desta vez, vamos focar no assunto referente aos requerimentos e indicações. Essas ferramentas são essenciais para o trabalho dos parlamentares, permitindo que interajam efetivamente com os processos legislativos e a administração pública. Portanto, exploraremos suas funções, procedimentos e estratégias para elaboração e apresentação, visando aprimorar nossa capacidade de atuação dentro do ambiente legislativo. Vamos lá? Os requerimentos servem como um mecanismo essencial para os parlamentares exercerem seu poder de fiscalização sobre o executivo e outros órgãos. Eles podem ser usados para solicitar informações detalhadas sobre contratos, despesas, políticas públicas em andamento, ou até mesmo para convocar autoridades para prestar esclarecimentos em sessões. Por exemplo, um parlamentar pode apresentar um requerimento solicitando detalhes sobre o andamento de obras públicas, para garantir que os recursos estão sendo utilizados de forma eficiente e transparente. Enquanto isso, as indicações, embora não tenham força de lei, são instrumentos valiosos de comunicação entre o legislativo e o executivo. Elas permitem que os parlamentares expressem as necessidades e preocupações da população, sugerindo ações específicas ao governo. Uma indicação pode sugerir a implantação de um novo programa de saúde, a reforma de uma escola, ou melhorias na infraestrutura local, por exemplo. Apesar de não serem obrigatórias para o executivo, as indicações bem fundamentadas e apoiadas pela comunidade podem exercer pressão política significativa para a tomada de ação. Dito isso, os requerimentos são essenciais para a fiscalização e o acompanhamento da gestão pública, enquanto as indicações são um meio direto de representar os interesses da população e sugerir melhorias. Ambos os instrumentos, quando utilizados estrategicamente, fortalecem o papel do parlamentar como fiscalizador, propositor e mediador entre o Estado e a sociedade. Agora, a fim de assimilarmos esses conceitos, vamos explorar as estratégias de elaboração e apresentação, utilizando de exemplos e boas práticas para otimizar sua efetividade. Ao elaborar um requerimento, é crucial que o parlamentar tenha um objetivo claro e específico em mente. Por exemplo, se o objetivo é investigar a aplicação de fundos em um projeto de infraestrutura, o requerimento deve especificar exatamente quais informações são necessárias. Entre elas, custos detalhados, cronogramas, contratantes envolvidos, etc. Uma boa prática é fundamentar o pedido com dados preliminares ou referências a legislações pertinentes, o que reforça a legitimidade da solicitação. Posteriormente, na apresentação do requerimento, é essencial que o parlamentar esteja preparado para argumentar sobre a importância e a urgência da solicitação. Isso pode ser feito destacando como a informação solicitada impacta diretamente a eficácia de políticas públicas ou a administração de recursos. O parlamentar pode, por exemplo, relacionar o requerimento a questões levantadas pela comunidade em audiências públicas, mostrando a conexão direta com as preocupações dos eleitores. Com relação a uma indicação, é importante que o parlamentar faça uma pesquisa abrangente para embasar sua sugestão. Se a indicação propõe a melhoria de uma via pública, por exemplo, incluir dados sobre o fluxo de veículos, acidentes registrados e demandas locais pode fortalecer significativamente a proposta. Além disso, utilizar imagens, mapas ou outros suportes visuais pode também ajudar a ilustrar a necessidade da ação sugerida. Durante a apresentação da indicação, o parlamentar deve enfatizar o impacto positivo que a implementação da medida teria na comunidade, afinal, narrativas pessoais ou testemunhos de cidadãos afetados podem ser poderosos. Por exemplo, se a indicação se refere à construção de uma nova escola, trazer relatos de pais preocupados com a falta de infraestrutura educacional na região pode tornar a proposta mais palpável e urgente. Tanto em requerimentos quanto em indicações, a clareza e a concisão são fundamentais. Documentos bem estruturados, que vão direto ao ponto, facilitam a compreensão e a apreciação por parte dos outros membros e dos destinatários. Embasar a solicitação ou sugestão em dados concretos, estatísticas, legislações e, quando possível, comparativos com outras localidades ou políticas bem-sucedidas também é uma prática que pode ser adotada. Uma comunicação efetiva também se faz necessário, ou seja, ao apresentar, seja em plenário ou em comissões, usar uma linguagem acessível e envolvente, e estar preparado para responder a questionamentos de forma assertiva e informativa.
E ainda, após a apresentação, é vital fazer um acompanhamento do requerimento ou indicação, mantendo a questão em destaque e pressionando, de forma respeitosa, por respostas ou ações. Adotar estas estratégias e práticas na elaboração e apresentação de requerimentos e indicações não apenas aumenta suas chances de sucesso, mas também reforça a imagem do parlamentar como um representante ativo e comprometido com as necessidades de sua comunidade. Nesta aula, podemos confirmar que requerimentos e indicações são ferramentas valiosas nas mãos dos parlamentares, permitindo-lhes exercer com eficácia seu papel de fiscalização, proposição e representação. Por isso, compreender suas funções, procedimentos e as melhores estratégias para sua elaboração e apresentação é crucial para uma atuação legislativa efetiva. Ao dominar essas ferramentas, os parlamentares podem não apenas contribuir para a melhoria da governança, mas também fortalecer a conexão entre o governo e os cidadãos que representam. Sendo assim, utilize esses instrumentos com sabedoria e dedicação, visando sempre o bem-estar coletivo e o progresso da nossa sociedade. Encerramos assim mais esta aula, mas voltaremos para mais um encontro. Até lá! Olá! Chegamos a mais uma aula e após termos visto vários aspectos relacionados à legislação, neste segmento, focaremos em como os instrumentos de atuação parlamentar podem ser aplicados de maneira concreta e efetiva. Para isso, vamos explorar análises de casos reais para extrair lições valiosas e compartilhar as melhores práticas e dicas que aprimoram a eficácia legislativa. Sem mais delongas, vamos começar. No decorrer de nossas aulas, vimos diversos instrumentos de atuação parlamentar que fazem parte dos projetos, incluindo emendas, leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos, requerimentos e indicações. Todos eles constituem a espinha dorsal do trabalho legislativo. Cada um desses instrumentos tem seu papel e contexto específico de uso, desde solicitar informações até sugerir mudanças na legislação ou na administração pública. A chave para a eficácia legislativa reside no uso estratégico dessas ferramentas, alinhado com uma compreensão profunda das necessidades e aspirações da comunidade representada. Para entendermos melhor a aplicação prática dos instrumentos parlamentares, vamos examinar dois casos que ilustram o processo e o impacto positivo dessas ações. O primeiro deles é referente às melhorias no sistema de saúde pública. Suponha que uma cidade vinha enfrentando desafios na saúde pública, com relatos de superlotação e falta de recursos nos postos de saúde. Um parlamentar decidiu agir. A situação exigia uma abordagem que fosse além das críticas, buscando soluções concretas. A primeira etapa foi um diagnóstico preciso da situação, realizado através de visitas in loco, onde o parlamentar observou as condições das instalações, conversou com pacientes e profissionais de saúde e coletou relatórios de gestão. Essa imersão proporcionou uma compreensão profunda das deficiências e necessidades do sistema. Com um panorama claro, o parlamentar utilizou requerimentos para solicitar informações oficiais sobre orçamentos, alocação de pessoal e infraestrutura disponível. Essa ação foi crucial porque forçou as autoridades a fornecerem dados concretos, que poderiam ser utilizados para embasar ações legislativas. A transparência obtida com as respostas evidenciou lacunas críticas no sistema, como a insuficiência de equipamentos e a carência de profissionais. Armado com evidências, o parlamentar propôs um projeto de lei que previa aumento no financiamento do sistema de saúde, aquisição de novos equipamentos e contratação de mais pessoal. A proposta foi acompanhada de uma justificativa detalhada, destacando como o investimento resultaria em melhorias diretas no atendimento à população. Neste caso, a aprovação do projeto de lei teve um impacto direto e mensurável na qualidade dos serviços de saúde. Novos equipamentos reduziram a necessidade de encaminhamentos para outras localidades, e a contratação de mais profissionais diminuiu significativamente os tempos de espera. Essas mudanças não apenas melhoraram a eficiência do sistema, como também restauraram a confiança da população nos serviços públicos de saúde. Concorda? Para o segundo caso que vamos ilustrar, imaginemos que diante de áreas públicas negligenciadas e subutilizadas, outro parlamentar viu uma oportunidade de revitalizar o tecido urbano e social da comunidade. O primeiro passo foi o engajamento direto com a comunidade. Através de audiências públicas, o parlamentar coletou opiniões, desejos e sugestões dos cidadãos,
construindo uma visão coletiva para a revitalização das áreas. Com base nas informações coletadas, o parlamentar elaborou indicações detalhadas ao Poder Executivo, sugerindo a revitalização específica de parques e praças. As indicações incluíam detalhes como a necessidade de novos equipamentos de lazer, áreas verdes e medidas de segurança. O detalhamento e a fundamentação das indicações, apoiadas por um clamor comunitário, foram essenciais para garantir a atenção e ação do Executivo. Além das indicações, o parlamentar buscou parcerias com ONGs, empresas locais e outros stakeholders para apoiar a implementação das melhorias. Essa abordagem colaborativa ampliou os recursos disponíveis e assegurou um compromisso mais amplo com o sucesso do projeto. A revitalização das áreas públicas trouxe uma nova vida aos espaços, promovendo a inclusão social, o lazer e a segurança. Assim, espaços antes evitados se transformaram em locais de encontro e interação, fortalecendo o senso de comunidade e pertencimento. O sucesso desse projeto reflete a importância de uma abordagem participativa, onde a legislação e a ação governamental respondem diretamente às necessidades e desejos da população. Em ambos os casos, a eficiência das leis e projetos propostos foi significativamente ampliada pelo uso diligente de diagnóstico, engajamento comunitário, fundamentação em dados concretos e uma abordagem colaborativa para a implementação. Essas histórias destacam como uma atuação parlamentar estratégica e fundamentada pode resultar em mudanças positivas palpáveis na vida da comunidade. Além disso, os exemplos que ilustramos podem ser vistos também na vida real, ou seja, é possível realizar projetos que de fato impactem a vida das pessoas e contribuam para melhorias significativas nos serviços públicos. Pensando nisso, é importante destacarmos algumas práticas e dicas para que esse trabalho possa ser feito da melhor maneira possível. Começando pela pesquisa e o diálogo, mantenha-se informado sobre as questões relevantes para a sua comunidade e esteja aberto ao diálogo com os eleitores. A compreensão aprofundada dos problemas locais é fundamental para uma atuação legislativa eficaz. Além disso, colabore com especialistas, ONGs e outros stakeholders para enriquecer sua compreensão das questões em pauta e fortalecer suas propostas legislativas. Comunique suas ações e intenções claramente à sua base eleitoral. Afinal, a transparência na atuação parlamentar constrói confiança e facilita o apoio público às suas iniciativas. A capacitação contínua é outro ponto igualmente importante. Por isso, invista em sua formação e atualização constante sobre legislação, políticas públicas e técnicas de negociação. Um parlamentar bem preparado é mais eficaz e persuasivo. E não podemos nos esquecer do monitoramento e avaliação. Então, após a implementação de uma iniciativa, acompanhe seus resultados e impactos. A avaliação contínua permite ajustes necessários e a replicação das estratégias que deram certo para serem aplicadas em outras áreas. Desse modo, concluímos que a eficácia legislativa não se limita ao conhecimento teórico dos instrumentos parlamentares, ela se manifesta na aplicação prática dessas ferramentas, na capacidade de análise de casos reais e na adoção de melhores práticas que garantem resultados tangíveis para a comunidade. Ao incorporar esses princípios em sua atuação, você não apenas aprimora suas habilidades legislativas, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento sustentável e a justiça social em sua área de representação. Lembre-se, a excelência legislativa é uma jornada contínua de aprendizado, adaptação e compromisso com o serviço público. Sendo assim, chegamos ao fim dessa aula e esperamos que tenha absorvido os conteúdos aqui transmitidos e possa de fato aplicá-los em sua área de atuação. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.